Bom dia, amigos e amigas do Opinião e Crítica. E finalmente a reforma administrativa do Bolsonaro começa a sair do papel e anda um pouco na Câmara dos Deputados. Ontem à noite eles estavam reunidos e, como não poderia deixar de ser, as ofensas da bancada do PSL para a bancada do DEM e os outros partidos do Centrão, entre os quais MDB, PP, aqueles que nós já conhecemos, né? Se agrediram mutuamente, a coisa terminou tumultuada e não foi completamente votada. Como nós sabemos, tem uma medida provisória que prevê a reforma administrativa do Bolsonaro, diminuindo o número de ministérios de 29 para 22, que é o que ele conseguiu, ele prometia 15, né? A gente lembra. Mas melhora, né? Agora com essa medida provisória, se não for votada, se ela expirar, como sabemos, voltariam os 29 ministérios do tempo do Temer e toda aquela estrutura administrativa, aquela organização administrativa que havia no fim do governo Temer. Não é o que se espera, a gente sabe que o Brasil não tem dinheiro, né? Tem um rombo bastante grande. Esse rombo, esse buraco, não foi o Bolsonaro que fez, ele herdou, mas ele se dizia capaz de ser um mito e só combatendo a corrupção ia sobrar muito dinheiro. Pois muitos esperam isso. Quantos milhões votaram nele acreditando nisso? Outros milhões votaram em outras coisas, outros milhões por outras coisas, né? E nessa miscelânea de muitas coisas saiu esse Bolsonaro aí, com votos de toda espécie, com pessoas que são inclusive contraditórias umas às outras. A gente vê na representação do Congresso, né? Teoricamente, a gente sabe que cada deputado representa um pedacinho da fração do pensamento da sociedade brasileira, embora estadualizada a eleição, né, dos deputados federais, é assim que acontece. Então a gente vê que lá em cima, como os parlamentares não param de brigar, a sociedade aqui, os vários setores da sociedade também brigam entre si. Se o PSL briga entre si, é porque as próprias pessoas que elegeram o PSL, que é o partido do presidente, nem elas se entendem, só entendiam de votar um mito, de escolher um mito, né? Mas não todas as pautas, todas as ideias que podem propulsionar o Brasil para uma sociedade mais avançada, uma colocação mais digna entre os grandes países do mundo, né? Ontem, então, estava tudo indo daquele jeito na Câmara dos Deputados, né? E a COAF já saiu das mãos do Moro e foi para o Ministério da Economia com o Guedes. E o Moro, de forma nenhuma, queria a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que cuida da demarcação de terras indígenas e proteção, já que eles são tutelados pelo Estado, né? Eles são considerados não plenamente capazes de exercer todos os atos da vida civil por conta própria. Então a FUNAI voltou para o Ministério da Justiça, que o Moro não queria, né? Então o Moro queria o COAF, não ganhou, não queria a FUNAI e ganhou. Além disso, tem a questão dos auditores fiscais da Receita, cuja participação na elucidação de crimes de corrupção o pessoal lá do Congresso não gosta muito. Estão alegando que não é função de auditor fiscal ficar participando de elucidação de crimes, sim a polícia, né? E órgãos do Ministério Público que também investigam. Além disso, o juiz das causas também pode mandar fazer novas investigações. Então começaram a bater boca e já agrediu o DEM, né? E mal esquecem que o Bolsonaro mesmo está cercado por 3 pessoas importantes do DEM. Tem um ministro da Casa Civil, o Onyx, aquele ministro da Saúde, entre outros aí. E ao mesmo tempo eles agridem o DEM dizendo que é uma pedra no governo, uma traição e tal. Então é uma bagunça bastante grande, pessoal. Ontem eu até ia fazer um vídeo aí falando que finalmente passou a MP 870, que é uma das pautas de quem está dizendo que o movimento de dia 26 agora é bonitinho, né? Mas essa MP 870, então, passou com essas modificações. E hoje, às 9 da manhã, começa a sessão para discutir quanto à atuação dos auditores da Receita. Como eu disse, eles querem que eles fiquem adstritos ao trabalho na Receita Federal e não que participe da elucidação de crimes. Eu não sei por quê, porque se há uma solicitação para saber dados de movimentações espúrias, né? Que possa indicar lavagem de dinheiro, que possa indicar corrupção, crimes de colarinho branco, entre outros dinheiros fora da lei, vindo do crime organizado, diversas coisas, tráfico de armas, tráfico de substâncias ilícitas, tráfico de pedras preciosas, tráfico de pessoas, eu sei lá, tantas coisas que esses fora da lei fazem e movimentam muito dinheiro, né?
passa pelos bancos, está tudo lá registrado, né? Não há por que eles não informarem, caso sejam solicitados. Nisso aí começou um bate-boca, porque o pessoal pega na tribuna e os ânimos começam a se exaltar, e o PSL agride o próprio Centrão, agride o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele coordena as sessões, ele dirige as sessões, ele conduz as sessões. É uma hora completamente imprópria, aliás, não deveria ser nunca, dele ser atingido por nada, já por gosto, né? Só por costume. É hora deles tentarem passar a pauta do Bolsonaro quanto à reforma administrativa, ao menos, que é a famosa MP 870. MP é uma medida provisória, ela tem prazo de validade. Então, depois de 4 meses, uma medida provisória ela expira, ela tem que ser avalizada no legislativo para que ela se torne lei e não mais uma medida provisória. Fica definitivamente como lei. Então, tá quase expirando a hora de votarem, a hora de fazer, eles ficam brigando, batendo boca. Rodrigo Maia ontem disse, não tem mais clima, acabou a sessão, amanhã vão continuar. Daí entrou nessa história de auditores fiscais. Nós esperamos agora que os líderes do governo e todos os aliados do presidente agora se comportem, tomem a compostura e vão e aprovem as matérias. Tudo é uma discussão. Né? Então vocês têm que compreender isso aí. Eu nem faço um vídeo dizendo que passou a reforma administrativa do Bolsonaro, porque hoje pode dar tanta briga, tanta pena voando para lá e para cá, né? Que nem como se fosse briga de rinha, que nós não podemos fazer um vídeo agora para ti dizendo que a reforma está andando muito bem de vento em popa. Isso ainda é fundamental, porque estão prevendo novos protestos lá no dia 30. Do outro lado, vamos dizer, se é que existe 2 lados, já falei aqui, né, pessoal? Antes, a manifestação do Bolsonaro está bastante difusa, bastante confusa. Tem gente com um tipo de pauta, outros botam sim hashtags vamos invadir o Congresso, que diz que é figurado assim, abaixa STF, vamos fechar o STF, isso aí. Não adianta dizer que não, que nós participamos de várias bolhas nas redes sociais aqui, e eles falam isso. Muitos seguidores do Bolsonaro não têm a noção da democracia, não conhecem Montesquieu, não conhecem a separação dos poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário, como 3 esferas distintas com o mesmo tamanho e com o mesmo poder, entretanto harmônicas entre si, com um sistema de freios e contrapesos. É assim que funciona. Poxa, tem gente lá eleita que não tem a mínima condição de entender esses princípios mais básicos, né? É chocante. Chocante mesmo. O Bolsonaro tenta esvaziar um pouco as manifestações, eu acho que não é por conta própria, eu duvido que ele tenha o raciocínio suficiente para conseguir entender isso. Ainda mais porque ele fica confundido mentalmente com a ação dos filhos dele que incentivam esses movimentos, essas pautas difusas, diversas e confusas. Mas alguém disse, Bolsonaro, tu dá uma esfriada na coisa. Primeiro, esse movimento do dia 26 não tá com nada, é antidemocrático, antirrepublicano. Ele é antidemocracia, porque fala contra a separação dos poderes, insinuando fechar o legislativo, insinuando em fechar o judiciário. Isso é coisa do Chaves, né? Isso é coisa de Venezuela, que eles tanto não gostam. E nem tá bom lá, nós do canal também não gostamos, não apoiamos de forma nenhuma. Nunca apoiamos nem apoiaremos os partidos que estão lá e a visão de mundo que eles adotaram lá. Mas falaram, Bolsonaro, vamos aprovar essa medida provisória 870, vamos parar de briga. Olha todo mundo indo para a rua. O que ele fez ontem? Ele pegou um fundo de reserva orçamentária e disse que vai mandar para a educação, tentando esvaziar os movimentos, né? Isso antes ele precisou chamar nós, estudantes de idiotas úteis, imbecis. Eu, que nem sou de partido nenhum, fui pra rua, depois fica dizendo que eu sou do PT, de Lula livre. Esse pessoal, brincadeira, hein, pessoal? Então, o governo Bolsonaro se destaca, eu ainda quero falar isso aí pra vocês. Vou trazer nos próximos vídeos que ele se destaca em trazer uma coisa que parece boa e junta um monte de conflito e uma coisa ruim. Tudo. Todos os dias, diuturnamente, não há como vir uma notícia positiva sem ter uma briga e uma negativa, uma contradição.
que vem dentro do próprio governo, que vem dentro dos parlamentares, ou que vem dentro do núcleo mais próximo do presidente, quando não é ele próprio que contradiz uma coisa em relação à outra que ele próprio falou. Ou então incentiva que algo seja levado para frente, e em seguida dá um discurso que mostra que ele nem entende daquilo que estava falando, né, pessoal? Muito obrigado por ouvir o vídeo até aqui, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Tu é um motivo de nós estarmos aqui fazendo mais e mais vídeos para conversarmos sobre as coisas da política, de economia, do cotidiano, dia a dia, né? Notícias importantes e também sustentabilidade e meio ambiente. O problema é que o cenário político vai acontecendo todo dia a 1000 por hora, mal e mal dá tempo de nós tratarmos com calma sobre outros assuntos. O que eu quero trazer hoje de manhã, então, é que finalmente a MP 870, que trata da reforma administrativa, da redução de ministérios, apesar de algumas mexidas, apesar de algumas emendas lá começou a sair. Inscreva-se se não for inscrito. Se tu for inscrito, muito obrigado por estar aqui sempre. Agradeço. Obrigado. E até o próximo vídeo.